Humor, sono, libido e várias outras necessidades e reações do corpo são ativados pela serotonina, produzida lá nos nossos neurônios. Mas se alguma dessas reações relacionadas ao nosso bem-estar não está cumprindo bem a função, como avaliar se o problema é a falta desse neurotransmissor? Tem jeito? Quem vai responder para a gente é o repórter Ralf Assé, que está com um especialista. Oi, Ralf, boa tarde para você. Oi, William. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Ernesto Luiz, que é médico neurologista, que vai explicar para a gente, doutor, obrigado pela participação. Antes de tudo, o que é serotonina? Boa tarde. Boa tarde. Serotonina nada mais é do que um neurotransmissor. Neurotransmissores são aquelas drogas que vão agir entre uma célula nervosa e outra na fenda sináptica, fazendo com que tenha a comunicação entre um neurônio e outro. E aí passa a mensagem do que precisa acontecer. A serotonina é uma dessas drogas. Quando você tem uma baixa da concentração de serotonina na fenda sináptica, o que acontece? Uma boa parte das vezes a pessoa entra em depressão, tem quadros de astenia, tem quadros de não se alimentar bem, fica mais ansioso. Bom, aí lá alguns anos atrás, algumas décadas atrás, foi lançado o primeiro recaptador de serotonina, que era o Prozac, que foi considerado como a droga da felicidade. Então, todo mundo queria tomar Prozac porque achava que ia ser feliz tomando Prozac, né? Era a pílula mágica para que a gente ficasse bem. Evidentemente, em alguns momentos isso funciona, mas não é desta forma, né? A coisa é muito mais complexa que isso e não depende apenas e tão somente de uma medicação e de uma substância. A serotonina, ela está no nosso organismo, ela é produzida basicamente no intestino. Nós temos um precursor dela, que é o triptofano, que nós temos que alimentar, né? A gente tem que comer triptofano através da carne, leite, queijos, castanhas. Isso tudo tem muito triptofano. Isso faz com que nós tenhamos o combustível para formar a serotonina. Na verdade... acho que não existe empréstimo que dá prêmio. Então tá. O que a gente sabe hoje é que a serotonina entra num complexo de substâncias. Para você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade de medicina, a gente achava que no cérebro tinha, 50, 60 células diferentes. Hoje nós descobrimos que tem mais de 5.000 células diferentes. Agora imagina, se nós demoramos 40 anos para descobrir todas as células que tem no cérebro, imagine, e célula é uma coisa palpável, tá certo? Quer dizer, você vai ver, é sólido. Você imagina a quantidade de substâncias que vão estar jogadas no cérebro para que nós tenhamos todas as reações. Então, assim... cada vez mais nós temos certeza de que a complexidade cerebral é muito maior do que a que nós imaginávamos. Então, assim, nós sabemos hoje, evidentemente, que você tem que ter atividade física. Por que atividade física? Libera triptofano, libera serotonina. Por que você tem que tomar sol? Porque melhora a tua serotonina. Por que você tem que viver bem? Porque melhora a tua serotonina. Quando você pega um paciente deprimido, por exemplo, hoje eu sempre digo o seguinte, que se remédio fosse bom não existia doente. Então não é apenas e tão somente tomar o remédio, mas é tomar o remédio e fazer toda uma higiene de vida, fazer com que você tenha alterações no teu dia a dia que te levem a ter uma melhor liberação de serotonina. E aí você passa a ter uma sensação melhor. Agora, o excesso também de serotonina é preocupante? É preocupante. E é preocupante principalmente em algumas situações muito claras. Hoje nós temos aquelas drogas que são chamadas drogas recreativas, né? O pessoal vai para a balada e vai tomar lá uma bala, né? Para ficar mais ligado, para aproveitar mais. Isso libera a serotonina. Agora, o problema é que uma droga dessa, associado, por exemplo, a uma outra que está evitando a recaptação da serotonina, você vai ter um aumento muito grande de serotonina, dando o que a gente chama de síndrome serotonérgica. E isso é extremamente grave, tem um monte de alterações, tem um monte de problemas. Provavelmente, aquele cara que morreu agora,
esses dias, lá na Argentina, de uma banda pop, aí não lembro o nome dele não. Mas provavelmente será isso, porque ele quebrou o apartamento, ele se jogou pela janela e morreu. Provavelmente foi em função de algo por aí, tá? Combinação de drogas que vão levar a um aumento muito grande de serotonina. Certo, doutor, obrigado, viu, pela participação, pelas explicações aqui no J1. William, eu volto com você. Valeu, Ralf. Obrigado, tá, pelas suas informações também aqui com a gente.